Salve, salve, galera! Bom ou não? Começamos com a palavra então. Eram os bastidores antes de vocês nos verem aqui. Meu nome é Rafael Guarnieri. Meu nome é Thiago Novaes. E hoje vamos falar sobre tudo e mais um pouco, porque trouxemos, eu diria, especialista em cozinha, porque, cara, a quantidade de nutricionistas que pertencem ao nosso Instagram Por Detrás da Cozinha, eu vou te falar que é 60%. Então hoje a gente vai dar voz a vocês. E para isso, a Natália ela já traz esse ambiente mais risonho, mais alegre, alto astral, show de bola. Natália Toriano Perazzolo. Essa é a pronúncia correta, mas todos me conhecem como Perazzolo. Perazzolo. Ou Nath. Nath. Seja bem-vinda, Nath. Muito obrigada, gente, pela recepção, pelo espaço, por poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha história e da cozinha também. Nath, eu vou te pedir para ficar bem perto desse microfone. Vai que a porque daqui a pouco eu tô dando 1000 piruetas aqui. Leva o microfone. Eu quero você bem perto do microfone, porque a quantidade de pessoas que querem te ouvir, que já me mandou o WhatsApp. Gente. Eu tava até falando pra ela aqui, Thiago, que eu acho que ou ela tá pagando a galera com folga. Sempre. Ou alguma coisa, tá rolando algum... Porque, tem galera falando, eu tô ansiosa e tal, e galera, ela usou... Que medo, gente, que medo. Jogaram uma pressãozinha de leve. Imagina. E é o seu primeiro podcast? Meu primeiro podcast, minha primeira vez que eu falo da minha profissão, assim... Pra sei lá quantas pessoas ouvirem, assim. Pra pessoas. Se Deus quiser, muitas, né? Se Deus quiser, muitas. Nath, a gente sempre começa... perguntando como é que a pessoa startou nesse mundo de cozinha industrial. Normalmente eu falo, acabou a escola lá, né, o ensino médio, 17 anos, play. Algumas pessoas já usaram e falaram, não, antes disso eu já comecei. Eu queria ouvir de você a sua história, como é que você startou nesse mundo? Cara, falar um pouquinho da cozinha, né? Eu vou contar a história profissional toda, mas ela faz sentido depois, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, lá no ensino médio, dando aula de inglês. Já falava inglês, coloquei um currículo, comecei a dar aula numa escola chamada Wizard, que é bastante conhecida de todo mundo. E assim, iniciei minha vida profissional. Só que eu tenho uma família que gosta muito de cozinhar, tem esses, né? Todo mundo só se fala em comida, todo mundo é bem, né? Gosta muito dessa área. E aí eu sempre tive uma relação de muito apreço aí pela área da nutrição, pela área médica. E aí, lá no terceiro colegial, quando você tem que escolher o que você precisa fazer, que acho que é uma das fases mais difíceis da vida da gente, né? Fala, o que eu vou fazer daqui pra frente, assim, né? Mal a gente sabe que dá pra recalcular a rota, escolher e fazer outra coisa depois. Mas naquele momento a pressão é muito grande, né? E assim, mesmo gostando dessa área, eu sempre tive uma facilidade muito grande na área de exatas e tal. E eu falei, vou fazer matemática financeira, e é isso que eu vou fazer. Tudo a ver, né? Mesmo gostando de tudo isso, eu falei, eu sou boa de matemática, eu vou fazer matemática financeira, vou fazer administração, e é isso, acabou, tal. Segundo semestre, chegando perto do vestibular, terceiro colegial, eu fui assistir uma palestra daquelas vocacional. Exatamente, palestra vocacional. E aí eu olhei, tinha lá uma sala chamada nutrição. Falei, nossa, nutrição, né? Nutrição é legal. Ao invés de ir pra sala de matemática, eu falei, bom, matemática eu já sei como é que é. Deixa eu assistir aqui essa palestra de nutrição. E fiquei encantada. Achei o máximo. Eu falei, gente, isso tem tudo a ver. Porque eu sempre gostei, né? Sempre gostei de comer, sempre gostei de restaurante, sempre gostei... Eu falei, quer saber? Vou fazer nutrição. Cheguei em casa, eu falei, e aí, filha, como foi? Eu falei, vou fazer nutrição. Meu pai quase caiu da cadeira, esperando a próxima economista, a matemática da família. Não, vou fazer nutrição. Foi assim que eu decidi fazer nutrição. Então, assim começa a minha vida nessa... Pelo menos o norte, assim começa a minha vida nessa área. Comecei, fiz São Camilo, na Pompeia, comecei o curso universitário e tudo mais, e aí você sabe, você não faz ideia do que você vai fazer, né? Porque você assiste uma palestra vocacional do que é a profissão, e você ingressa na faculdade, e aí você começa a viver o dia a dia daquilo ali. E eu lembro que lá, logo no primeiro ano
de faculdade, a gente tinha um trabalho que tinha que entender das grandes áreas da nutrição e uma parte das meninas da sala foram no Fazano conversar com a nutricionista, fazer uma entrevista com ela para saber como é que era a atuação. E naquele dia, no primeiro ano de faculdade, eu ouvi falar sobre a área de cozinha industrial. Porque, na verdade, para mim, a nutrição estava muito mais relacionada com a área clínica, com você trabalhar em hospital, com você atender no consultório. E, na verdade, a área que mais emprega dentro da nutrição, o grande, né, o setor que mais abrange, que mais acolhe os nutricionistas é a cozinha industrial. E eu falei, poxa, você não trabalha só na cozinha industrial, você trabalha em hotéis, você trabalha em restaurantes. Eu falei, poxa, que interessante. Guardei aquela informação, minha vida continuou até o terceiro ano da faculdade, onde uma amiga minha eu já queria fazer estágio nessa fase. Falei, gente, eu tava dando aula, trabalhando pra caramba, sempre trabalhei bastante, sempre estudei e trabalhei, e fiz as duas coisas, então eu dava aulas até super tarde da noite, estudava e tinha uma rotina bastante intensa. Mas eu já queria fazer um estágio na área. Eu falei, gente, tô ficando, o ano que vem já é estágio, eu vou me formar, e aí? Como é que vai ser? Eu vou trabalhar em quê? Aí uma amiga minha, chamada Cláudia Manzanetti, que inclusive a gente trabalha juntas hoje, foi convidada para fazer um programa de estágio no Fazano. Só que no mesmo dia que ela foi convidada para fazer esse programa de estágio e fez a entrevista, ela passou no processo seletivo do Hospital 9 de Julho. E era o estágio do Fazano que ela tinha sido convidada no estágio não remunerado, e o estágio do 9 de Julho era remunerado, imagina, nutricionista, clínica, área que a gente acha o máximo, né? Onde você estuda, trabalha com médicos, né? Ela escolheu fazer o 9 de Julho. E aí, dentro do processo seletivo, perguntaram para ela, quando ela foi no Fazano, falou, poxa, você não tem alguém para indicar, para fazer esse programa de estágio? A gente tá começando agora? Ela, tenho uma amiga chamada Natália. Tocou meu telefone. Era Maíra Quinelato, que hoje é diretora do Hotel Fazano, que foi uma das, assim, minhas grandes tutoras, assim, digamos assim. Ela é um grande exemplo de profissional até hoje para mim e me ensinou muita coisa. Na época, ela tinha 1 ano de Fazano, nutricionista do Fazano, me entrevistou. Eu fui lá para uma entrevista, para uma vaga de estágio, não remunerada, de 3 meses. Batemos um papo, ela ficou de me responder se ia dar certo ou não. Uma semana depois, eu acho, ela me ligou e falou, você foi aprovada, pode começar. Eu achei o máximo, mesmo não ganhando nada, porque, poxa, que oportunidade que você tem de ser nutricionista, fazer um estágio de nutrição numa instituição desse tamanho, né? Porque o Fazano sempre foi muito famoso. Você já tinha essa noção? Eu já tinha, Fazano, óbvio, sempre admirei, sempre achei incrível, sempre saiu na Veja, eu sempre fui muito conectada com a área da gastronomia, sempre gostei. Então, assim, sempre frequentei restaurantes, sempre gostei disso. Toda vez que eu viajo, a minha viagem é base fundamentada nos restaurantes que eu vou visitar, né? Então, eu escolho o restaurante e depois eu vejo o que tem no bairro em volta. Aí eu vou explorar o que tem no bairro, mas primeiro eu escolho o restaurante. Então, eu já tinha uma relação com o nome e já tinha uma admiração pela marca, né? Por isso que, inclusive, eu queria tanto o estágio. Fui fazer o estágio, adorei, assim, e era um início de um programa de estágio, porque, assim, era muito recente a nutrição dentro do Grupo Fazano. A nutrição dentro do Grupo Fazano tinha acabado de começar. Então, era a Denise Schirch na época, aí a Maíra Quinelato, e eu, de estagiária, que basicamente era pegar uma folha de papel com a legislação, que nem é a que é atual hoje, já foi revogada algumas vezes, né? Não vamos revelar idades aqui. Já foi revogada algumas milhões de vezes. E aí, entrar na cozinha, abrir geladeira e falar, meu Deus, o que eu faço? Eu anoto o quê? Deixa eu ler de novo aqui a legislação. Tá bom, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Tem que ter etiqueta. Comecei assim, com a cara e com a coragem. E assim, óbvio, a Maíra me ensinou muita coisa, mas tinha muito dessa experimentação num programa de estágio totalmente novo e novo para a empresa também. Esse estágio ficava ali na Rua Tabapuã, que o Fazano tinha, na época, uma central, onde era produzido todos os doces, pães e sorvetes para todas as casas do grupo, que na época eram 11 casas.
E essa foi a minha grande escola, assim, porque assim, era um galpão bem grande ali na rua Tabapuã, com esses 3 grandes setores, uma produção bastante intensa, uma produção de 24 horas, tanto de panificação, né, era 24 horas, sorvete e confeitaria, e eu fiquei encantada, né? Encantada com aquela quantidade de ingredientes. Não, porque o mundo do bastidor da cozinha não é a coisa mais linda do mundo. Então, o encantamento, na verdade, que bateu pra mim, não veio, do luxo, não, veio daquele mundo complexo mesmo, de entra não sei quantas mil caixas de ovos e faz programação de produção e guarda um monte de coisa em câmara fria e produz não sei quantos mil quilos de pães. Eu achei aquilo dinâmico e muito enriquecedor. Então, a hora que eu terminava as minhas anotações no papel sulfite, que evoluíram para treinamentos, relatórios fotográficos e toda a evolução profissional, eu queria muito saber como é que funcionava aquilo tudo, né? E a Maíra, naquela época, ela já era gerente ali da confeitaria. Então, a hora que eu terminava as minhas anotações, eu perguntava se ela queria alguma ajuda. E eu sempre via que a menina do administrativo faltava. A menina que emitia nota fiscal faltava. A menina... Encontrou uma brecha. Falei, posso fazer? Pode. Mas você quer emitir nota fiscal? Eu falei, eu quero. Eu já terminei o que eu tinha que fazer. Eu poderia muito ficar enrolando da cozinha, conversando com as pessoas, mas eu queria entender como tudo aquilo funcionava. Bom, a coisa foi, né? Eu aprendi a fazer as notas fiscais. Quando a menina faltava, eu fazia as notas fiscais. Dali a pouco a menina já pediu as contas, já fiquei no lugar dela. Então, eu, mesmo como estagiária, eu ia lá sem ganhar 1 centavo, tá? E isso era acordado. Isso era um programa de estágio experimental. Era pra ser assim. Então, eu fazia as minhas anotações. Depois, sentava lá, emitia as notas fiscais. Quando dava uma brecha, ainda fazia uma compra, né? Ligava para um fornecedor quando tava faltando ovo, alguma coisa. Aí, você vai aprendendo como é que funciona toda essa dinâmica, né? Tava chegando próximo de vencer esses 3... Chegando perto do final do ano também. Chegando próximo de vencer meus 3 meses. Eu, poxa vida, né? Pensei, foi tão bom. Fiquei tão feliz aqui, né? Mas acho que daqui a pouco vai acabar. Aí a Maíra me chamou e falou assim, é o seguinte. Deu tão certo e a gente gostou tanto e faz tanto... A gente não vê mais hoje... Isso aqui sem você, mas porque... O que eu não contei é que, além de ficar lá, eu fazia auditoria nas 11 casas. Então, eu pegava meu carro, ia com meu papel sulfite nas 11 casas. Obviamente que não todos os dias, dentro de uma agenda e dentro de uma programação, né? E aí, a gente passou juntas a organizar toda a documentação de todas as casas, tudo que é obrigatório pela legislação, então acompanhar tudo, muito seriamente, a limpeza de caixa d'água, manutenção preventiva, manutenção corretiva, todo o programa de desenho das casas. Então, assim, o departamento começou a ganhar corpo. Eu falo, não existe mais aqui sem você, assim, está muito legal, eu consegui defender uma vaga remunerada de estágio, quer ficar? Eu falei, claro que eu vou ganhar. Agora, eu tava lá, sem ganhar nada. Eu já tava feliz de graça. Agora eu vou receber? Vou receber? Imagina, bora, vamos continuar. E eu continuei dando aula de inglês. Então eu ia pra faculdade de manhã, ia para o Fazenda à tarde, e depois dava aula até as 10h30 da noite. Todos os dias essa Todos os correria. dias, e sábado eu dava aula das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Caraca. Eu acho que muito de eu querer aprender sobre as outras coisas vem um pouco desse dinamismo pessoal. De gostar de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter um pouco, acho que, de perfil pra isso também. Eu gosto de movimento, né? E eu não parei de dar aula porque a gente gosta de ganhar o dinheirinho da gente também. Sim. Mas a hora que eu entendi que era aquilo que eu queria como profissão, falei, eu posso trabalhar de domingo a domingo, mas é isso aqui que eu quero. Quero e daqui não sai, daqui ninguém me tira. E aí fiquei. No ano seguinte foi mais um ano inteiro de estágio. Fizemos bastante coisa ali juntas. E no dia da minha colação de grau, eu assinei o meu primeiro contrato de trabalho como nutricionista do Grupo Fasano. Então, foi a primeira, depois, né, da Denise e da Maíra, eu fui contratada como nutricionista e continuei desempenhando o meu trabalho lá no grupo. E aí, esse trabalho se expandiu para outras áreas que hoje fazem muito sentido, né? Dentro desses projetos que eu contei, né, dentro de todas as atividades, a gente começou a desenvolver um projeto de ficha técnica, muito embrionário. Fala-se tanto de ficha técnica dentro da cozinha, isso daí é a maior...
né, da importância da ficha técnica, de você ter tudo catalogado dentro da empresa, de você saber o custo daquilo que você serve. Porque é a ficha técnica que fala que quanto custa o prato que você serve. Então, ter isso muito bem catalogado e ter isso muito bem acompanhado dentro do processo produtivo de alimentação é essencial para você controlar o seu negócio. Você precisa saber quanto que custa para você saber quanto que você vai vender. Ou quanto que está custando, e, né, para você medir e mensurar o seu negócio. E isso daí você adquiriu pelo gosto ou tá na trajetória de uma Nutri? Tá na trajetória de uma Nutri. Fazer ficha técnica, inclusive, faz parte. A gente tem uma matéria na nutrição chamada TD, Técnica Dietética. Dentro de técnica dietética, a gente vai para a cozinha, assim como na aula de gastronomia. E lá na aula de TD de técnica dietética, você testa os pratos e vários tipos de preparação, com um olhar mais para a parte nutricional, né? De como preparar os alimentos. E ao final de cada aula dessa, você é obrigado a fazer a ficha técnica de tudo aquilo que você experimentou, né? Experimentou no sentido da palavra de experimento mesmo, né? Porque é um laboratório, a cozinha é um laboratório. Né? Então, o nutricionista ali dentro dessa matéria, dentro dessa disciplina, usa a cozinha como um grande laboratório. E ao final de cada aula, que ela segue mais ou menos o mesmo curso da gastronomia, né? Então, ela faz aulas de corte, faz aula de bases, caldos, molhos, a mesmos. Você veste doma, coloca avental, corta as coisas, cozinha, mas ao final você é obrigado a entregar um relatório. E o relatório é o quê? A ficha técnica. Então, isso é acadêmico. Por isso que contrata-se bastante nutricionistas para desempenhar essa atividade, porque a gente tem essa competência, ou pelo menos deveria ter adquirido academicamente, né? Então, muito bem. Aí começou esse projeto embrionário aí da ficha técnica, e foi aí que eu me envolvi ainda mais com o setor de alimentação. Por quê? Porque para fazer ficha técnica, você precisa saber quantos gramas de sal vai naquele risoto. E para saber isso, você precisa ficar com uma balança do lado do cozinheiro enquanto ele está cozinhando, para você aferir isso. Porque como que você sabe? Quanto de sal que vai na lasanha que você comeu? Quanto de molho de tomate que vai na lasanha? Não dá, é pelo tato. Qual que é a receita? Pelo tato. Só que o tato, né? Quando você é dono do restaurante, não vai estar tudo no bolso, né? Então, quanto que foi? Tem desperdício? Não tem? Tem desvio? Não tem? Quem vai te contar isso é o planejamento. E o planejamento de um menu vem através da ficha técnica. Então, assim, começou-se de novo, né? Muito embrionário esse projeto, e tinha que catalogar essas receitas, né? Então, fazer o que eu fazia na faculdade, só que lá na faculdade quem cozinhava era eu, então eu já tinha anotado tudo, então era só fazer o relatório no final. E era entrar dentro dessas cozinhas, que vocês imaginam, as cozinhas do Fazano, tem cozinheiros de grande renome, uma equipe que está lá trabalhando há muito tempo, muito bem consolidada, que eles amam nós nutricionistas, não é mesmo? Eles adoram a gente, eles odeiam a gente quando a gente é nutricionista. Por quê? Eles chamam a gente de doutora bactéria, porque quando você vai como nutricionista, o principal papel é auditar a cozinha, falar o que está certo e o que está errado. Então, é um inferno na vida do cozinheiro, porque ele tá lá feliz, cantando, cozinhando, você vai lá falar que tá errado, que ele tem que lavar a mão, que a praça dele tá desorganizada, que ele não colocou etiqueta, você dá uma nota ruim no relatório, o chefe de cozinha tem que assinar, sai todo mundo pé da vida. Então, assim, vamos dizer que ser benquisto é uma conquista, né? E por conta das aulas, e por isso que eu contei, eu acho que eu adquiri uma certa malemolência com pessoas, porque pessoas... Assim, você dá aula, eu dava aula para mais de 200 pessoas por semestre, porque tinha muitas turmas. Então, é um laboratório humano, né? Você tem a oportunidade, você pode ou não aprender, mas você tem a oportunidade de aprender um pouco sobre a interação com as pessoas e como é diferente. A mesma abordagem, como funciona, né? Como as pessoas reagem de formas diferentes pela mesma abordagem, né? E aí, tá bom, começou esse projeto de ficha técnica. Não sei se eu tô me alongando muito, tá, gente? Não, a ideia é essa. Aí começou esse negócio de ficha técnica, tá. Eu fui fazer a primeira ficha, cheguei no restaurante às 10 horas da manhã, restaurante o Paride, que fica ali na Rua Mauri. Um restaurante lindo e maravilhoso, que quando eu entrei, inclusive, só um parênteses, quando eu entrei no salão desse restaurante, eu fiquei encantada. E eu falei assim, se um dia eu noivar, eu quero noivar aqui. Corta, noivei lá, tenho 2 filhos hoje, casada. Profecias, isso aconteceu. Eu noivei lá.
Depois a gente vai voltar. Depois a gente volta nessa. Poder da sensação. Da sensação. Meu, depois a gente volta. Eu entrei, eu fiquei tão encantada. Eu falei assim, se eu casar, eu vou noivar nesse restaurante aqui. Noivei 3 anos depois dessa fala. 3 anos depois. Namorava com outra pessoa, né? Quando eu falei essa frase, inclusive. Você falou, vou casar. Agora eu entendi o porquê se eu casar. Agora pula, né? Se eu casar, eu achei estranho essa fala. Aí depois eu entendi que era com... Correto. Okay. Está correto. Bom, e aí eu cheguei nesse restaurante e tal, vi o salão, fiquei encantada. 10 horas da manhã, ninguém olhava na minha cara, né? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio olhar as nossas geladeiras? Não. Eu vim acompanhar as receitas. Eu pensando, por onde que eu começo, né? Como é que é isso daqui? Não, eu vim olhar, posso... Aí eu tinha um pouco mais de interação com um cozinheiro da área de risotos. Eu falei, posso te acompanhar? Pode. Não consegui fazer nada, né? Fiquei do lado dele, o arroz do risoto já estava pronto. Ou seja, você precisa fazer a receita de como que você chega até aquele arroz pré-cozido. Ele colocou um camarão na panela. Não deixou nem eu pesar. O camarão já foi limpo, já foi coccionado, ou seja, já teve a perda da limpeza, já teve a cocção dele. O que adiantava? Aquele camarão ali. Aí ele colocou um caldo. Aquele caldo já foi feito em outro, ou seja, não deu pra fazer absolutamente nada. Aí voltei no dia seguinte, aí continuou esse trabalho trucado. Eu falei, gente, e o pessoal, assim, sem a menor vontade, abertura. Quem que é essa menina? Eu falei, tá bom, já sei. Vou fazer do meu jeito, né? Eu pensei, amanhã eu tô aqui 5:30 da manhã, antes de abrir o restaurante. Eu vou começar a jornada com eles, e vou pegar essa área, e vou entender do começo ao fim. Então vou ver chegar, preciso ver o camarão? Vou ver chegar o camarão, não vai ter como. Porque tinha essa história, já chegou, já foi, o menino limpa tal dia. Eu falei, por 3 meses, todos os dias, às 5:30 da manhã, eu tava lá. E isso acabou, né, além de eu ter a oportunidade de ver o processo do começo ao fim, eu criei uma baita de uma interação. Eu deixei de ser a doutora Bactéria. Fez parte do time. Que eu já tinha. E fui entender o que é fazer parte de um time de cozinha. E como é que é a vida do cozinheiro, quantas horas você fica em pé, que horas que você chega, tudo que você enfrenta até a abertura do serviço, a beleza que é você acompanhar o serviço de uma boqueta que é assim, é uma orquestra, né? E quanto que o time tem que estar integrado e alinhado para que aquela... Que é uma magia, eu acho aquilo... Enfim, eu sou apaixonada, né? Dá para perceber que eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acho aquilo, assim, achava aquilo lindo demais. E realmente você precisa ter um time muito integrado. E eu comecei a fazer de uma certa forma, né? Uma pessoa que só coletava dados, mas... Comecei a entender como tudo funcionava. E isso me deu um repertório de receita e de entendimento de técnico mesmo, de gastronomia. Porque mesmo não sendo, né, formada em gastronomia, apesar de ter curso técnico em gastronomia, mas não é a minha área, né? Eu sou nutricionista de formação. Eu tive a oportunidade de ver todas as receitas, as mais clássicas. Você imagina, eu comprei a ficha técnica do Fasano, a ficha técnica do Paride, a ficha técnica do Armani Café, que pertencia ao grupo Fasano na época, as fichas técnicas. Então, são muitas preparações, são muitas receitas. Isso te dá muita referência e muito repertório de cardápio, da forma como, como os cozinheiros trabalham. E eu acabei tendo uma interação muito bacana com o time, né? Bom, foi. Então, foi assim que eu... Respondendo a sua pergunta em 200 horas falando, foi assim que eu conheci o mundo da cozinha industrial. Mas muda muito. Eu encerro a minha história temporariamente e depois eu retomo. Você pausa, não encerra não. Porque, cara, o que mais me impressionou de você falando, porque a gente veio do mundo técnico de cozinha industrial, então as Nutris pra gente sempre foi quase que a gerente dos problemas. Vou colocar com esse nome. Então, normalmente quem se abre um chamado para a parte técnica, normalmente é a Nutri. Então, ela vai medir a temperatura da geladeira. Essa geladeira tá 12 graus. Exatamente. O Rafael, a geladeira tá 12 graus. Aí você fica naquele debate. E a gente também teve que aprender essa malemolência para ter uma relação com as Nutris, porque junta 2 pessoas com técnicas caminhando quase que opostas, vamos dizer assim, né? Mas eu nunca vi ninguém descrever de forma tão bela um segmento.
Eu acho que por mais que a gente goste da parte técnica, a gente não conseguiria desenhar desde a da base do estudo até o start da coisa. Eu acredito que para você que está assistindo, que vai começar no segmento e tinha alguma dúvida do que era o mundo da nutrição, acho que você acabou de se apaixonar. É muita luta, todo dia fala a mesma sem coisa. Gourmetizar, não, e eu acho que você não gourmetizou, porque você colocou muita paixão, e isso daí, galera, infelizmente é pra toda a área, não é porque o cara é médico que vai ser só as maravilhas. Tem toda a parte ruim, tem toda a parte... você descreveu a parte que o tempo que a pessoa fica em pé dentro de uma cozinha. Ninguém vê essas partes, a temperatura que é uma cozinha. Mas eu queria só ressaltar essa parte de como você desenhou, você tem um poder da fala, isso é notório, mas como você desenhou belamente todo esse mundo da nutrição. Eu nunca tinha escutado desse jeito. Falando do nutricionista em si, você imagina, né? Então, quantas horas o cozinheiro ali fica em pé. O nutricionista também fica. Então, nessas horas todas que você fica em pé, como nutricionista, você tem uma bela oportunidade, que é entender um pouco daquela pessoa que está em pé do seu lado. Pode parecer muito bonito e filosófico, mas romântico, vai a minha fala, mas é a mais pura verdade. O cara lava a louça. Você já viu como é que é a vida do pia? Já. É a profissão que eu mais admiro dentro da cozinha. Admiro todas, amo todas as etapas e todas as praças e todas as áreas. Mas eu tenho uma admiração, assim, de verdade, porque é um trabalho tão pesado. São horas com a mão na água, lavando panelas extremamente pesadas. Molhado, porque se molha. Molha. Então, assim, imagina isso. E é normal da área. Tudo bem, isso faz parte ali do game. Do game. Só que uma pessoa que passa por isso todo dia. A sua disposição para escutar uma crítica será que é a mesma? Do que quem tá sentado no escritório? Não que a vida de quem tá sentado no escritório é fácil, porque eu tô lá sentado no escritório hoje, tá? E a minha vida não é a mais fácil. Só que você tem que entender como que pega aquilo para aquela pessoa por conta de tudo que ela já passou. Então, a relação que você constrói, então você ficar brother do cara, não é isso que eu tô falando. Tô falando a forma como você entende, porque isso você constrói a sua abordagem. E a vida do nutricionista é sobre abordagem, porque você fala todos os dias a mesma coisa. Então, você tem que descobrir dentro daquele ambiente, dentro daquela cozinha, dentro daquele time, qual que é a abordagem. A abordagem que eu tinha dentro do Paride era diferente da abordagem que eu tinha que ter no Fasano, que é diferente da abordagem que você tem que ter em qualquer outro estabelecimento que você vai, porque existe um organismo de pessoas ali que transformam aquele lugar naquela característica. Uma pessoa mais difícil, outra pessoa mais resistente, um chefe que não gosta que você entre na cozinha dele. Se entrar com os 3 pés no peito, tem cozinha que vai funcionar. Mas tem cozinha que não vai. E aí, quanto que você vai conseguir fazer do seu trabalho? Mas é difícil, né? Muito. É difícil, porque, imagina, você acaba de se formar. Muito. E aí você chega numa cozinha que, na cabeça deles, tá funcionando. Eles estão conseguindo entregar. Perfeito. Talvez não da maneira que deveria, porque não tem ficha técnica, não tem procedimentos, auditorias, enfim. E aí você chega lá, fala assim, a partir de hoje vai ser do meu jeito, né? Exatamente. Você não precisa nem se expressar, mas a maneira que você chega, ele já olha e fala assim, poxa, meu, exatamente. Você vai querer vir mudar aqui? Eu fui contratada pra fazer arroz, feijão e carne moída. Agora você quer encrespar com o jeito que eu coloco o arroz na panela. A quantidade de sal que eu coloco. Com a quantidade de sal que eu coloco na panela. Aonde que eu resfrio o meu arroz. A temperatura que eu cocciono o meu feijão. E sim, tudo. Se essas etapas não forem olhadas, assim, o alimento ele pode causar muitos danos à saúde das pessoas, né? Muitos. Marti, eu achei legal que mais uma pessoa vem aqui e diz que cozinhas são pessoas. Então, essa sacada que eu acho que fica como dica pra galera de entender as praças.
Primeiro porque você já teve toda essa base técnica na escola, entende um pouquinho, então entendendo as praças, encostando nas pessoas e entendendo o grau de... Eu não posso colocar dificuldade, porque todas as áreas têm seu grau de dificuldade, mas vamos colocar... Sensibilidade. A sensibilidade com cada pessoa, e aí você muda seu mindset ali para abordar com uma forma apropriada, eu acho que isso daí serve para todo mundo. Que eu acho que é o que tá faltando muito hoje. Eu não sei se é o estresse que a gente tá vivendo aí pós-pandemia, que a gente tá todo mundo meio que acelerado demais, mas eu acho que essa dica que você deixa pra gente de como você ascendeu nessa profissão, não é à toa que você é o que é hoje, eu acho que fica como dica para muita nutricionista aí. Entender a praça, ter a sensibilidade com cada ser ali. Você usou o exemplo do Pia, que eu acho que devo até gravar um podcast com essas pessoas que acho que vai render bastante. Vai ser sensacional. Porque é uma área... não posso me aprofundar muito nas palavras, mas é uma área difícil. Super. Então, a abordagem ali Mas chega... a área é bonita porque é o ingresso da cozinha. É o ingresso, é a porta de entrada para quem quer essa profissão. Todo mundo começa por ali, né? Ah, sim. Seu conselho é, tem que passar por esse processo. Tem. É extremamente importante. Hoje, assim, óbvio, é muito legal, né? Essa projeção que a gastronomia tem hoje, né? E, óbvio, você faz seu curso de gastronomia, que é incrível, que é maravilhoso, que forma incríveis chefes, mas tem muito cozinheiro. E a grande maioria das pessoas que cozinham pra gente começaram na pia. É tempo e suor. Mas grandes cozinheiros começaram na pia. Você vê a cozinha como um todo por ali, né? É sempre assim, né? Você começa de baixo para entender. É aquilo que a gente estava falando, acho que não lembro agora qual que foi o podcast, que não é a questão de você subir ou descer o nível, mas você se colocar no nível do usuário, da pessoa que você está falando. Exato. E aí quando você se coloca nesse nível, a ponto dela entender o que você está falando, não porque você é melhor do que ela ou pior, não. Mas para você mostrar para ela que, pô, tô te ouvindo, cara. Sim. Eu tô empatando meu sentimento com você aqui. Uhum. Isso aí não tem como dar errado. E é sentimento e é trabalho também, né? Trabalho em que sentido, né? Você tá lá não só por você. Você tem que construir relações no trabalho. Não tô falando pra você construir amizades, mas você tem que construir relações dentro do seu trabalho. A sua interação e os resultados do que você faz ficam muito mais fáceis se você também entende o que você pode fazer pelo outro, no sentido de que, tá bom, eu preciso que o cozinheiro faça isso, preciso que ele resfrie o arroz corretamente, eu preciso que as pessoas lavem as mãos. Beleza. Como é que eles podem me enxergar como uma parceira deles? Tá, eu encho o saco deles, né, que tem que encher. Eu encho o saco deles pra eles fazerem isso. Só que eu sou a pessoa que conserta o equipamento deles. Eu sou a pessoa que vai lá comprar uma espátula quando tá faltando. Eu sou lá e sou a pessoa que briga por uniformes novos com a gerente numa nova reunião. Você sempre deixa a gente tá junto nessa. Eu preciso que você me ajude, que você faça isso com arroz, que eu sou parceira. Eu também tô aqui por você. Você tá por mim, eu tô por você, beleza? Nem com todo mundo você consegue construir essa relação. Mas essa é a imagem que, independente da posição que você tenha na cozinha, você tem que ter. Quem são as pessoas que se dão melhor? Quem ajuda o amiguinho do lado. Tem muitas profissões que você consegue ter voo solo. Esquece, na cozinha não tem voo solo. Não tem voo solo. Não tem chefe de cozinha, por mais brilhante que seja, que faça o trabalho incrível, impecável, sozinho. Não faz. Não faz. Assim como outras profissões também, né? Construção civil, tal. Não adianta. Você não tem a pessoa para sentar o piso e o chão, não tem engenheiro que coloque um arranha-céu em pé. Eu acho que hoje em dia é uma engrenagem. Exatamente. Dificilmente você vai conseguir carreira solo. Dentro de uma organização, dificilmente. Você sempre vai... boa, engrenagem. E tem que funcionar. Pô, a engrenagem assim, se qualquer peça ali dentro tiver desgaste ou alguma coisa do tipo, vai começar a dar problema. Mas aí, voltando um pouquinho sobre o que você falou, você sabe por quê? Que você falou assim, mas hoje em dia falta tanto isso, né? Essa sensibilidade. Sabe por quê? Aí eu tenho as minhas teorias, né?
Eu acho que isso vem muito do imediatismo, né? Que a gente, todos, não vou nem entrar no discurso geracional aqui, que eu acho que nem vem ao caso. Eu acho que todos nós estamos bastante imediatistas, né? Isso leva o quê? Pra você criar toda essa conexão e toda essa interação? Tempo. Não tem. Você não vai... Ai, nossa, que legal, a Natália deve entrar numa cozinha, tudo que ela tá falando, nossa, em um mês ela transforma. Claro que não. Claro que não. Você sai chorando lá 3 meses achando que sua vida é a pior vida do mundo. Que você não fez nada. Por que eu fui fazer nutrição? O que eu fui fazer da minha vida? O que eu fui fazer da minha vida? Por que eu tô aqui? Mãe, vem me buscar. Por que eu não segui nada de exato? Eu não quero mais isso pra mim. Eu tô aqui cheia de óleo no cabelo, ninguém me escuta, ninguém quer nada. É assim que é. Né? Eu tô contando o resultado os bastidores da real, tentativa, que eu acredito que seja o melhor caminho, dessa relação de parceria que tem que se construir com o time, né? Cara, e da visão que você precisa ter e construir ali. Nath, eu tô curioso, eu cortei você. Não, você não tava me cortou contando a sua trajetória, porque não, a gente já tá querendo saber os próximos capítulos, tá tipo nada. Um filme, a gente tá te assistindo aqui. Porque você tá lá fazendo o processo embrionário de criar as fichas técnicas, que agora eu entendi, eu tinha muita dúvida disso, sendo bem sincero, eu vi a galera na cozinha, mas a gente da manutenção é meio maluco, a gente sempre tá voando. Mas eu fico imaginando, então, chegar num restaurante e ele ter 50 pratos. Tô pensando em pratos ali, né? Você vai ter que fazer a ficha de cada prato. Pra você saber quanto que você precisa saber pra escalonar pra fazer a produção pra 50. E a gente tá pensando num prato que às vezes tem 7 elementos ali. Vamos colocar 5 elementos. Você tem que acompanhar cada um deles. Então, às vezes, esse processo demorava muito tempo. Imagina, pra fazer a ficha técnica de um prato, já no início, imagina, mais de 15 dias. Porque você tinha que ir lá, o risoto, por exemplo. Você vai lá, você acompanha a ficha técnica do caldo. Aí você faz a ficha técnica, o rendimento do caldo, tá bom. Depois você vai lá, você acompanha a ficha técnica da cocção do arroz. Você vai lá, acompanha a ficha técnica da cocção do arroz. Aí é um risoto de camarão. Então você vai lá, você vai com primeiro o cara da peixaria, acompanha o processo da limpeza do camarão. Depois você acompanha o processo da cocção do camarão. E aí só depois, porque na hora do serviço, né? Ninguém faz o risoto do zero, descasca o camarão, não é assim que funciona, senão você esperaria seu prato aproximadamente 4 horas, né? Você acompanha meio que a montagem e finalização. Exatamente. Eu fui falando de cozinha, do que a gente fala de alta gastronomia, né? Fine dining, aí cozinha que você faz todo o processo, você não usa nenhum pó, né? Industrializado para fazer esse tipo de comida, que é o que eu faço, que é o que a Fari faz hoje, né? Comida de verdade, do começo ao fim. E aí, então assim, até chegar no final da ficha, são vários processos. Então, 15 dias, às vezes, para fazer fazer um prato. Porque, muitas vezes, o dia que você faz o camarão, um exemplo, uma vez a cada 15 dias só. Porque limpa o camarão, cocciona e congela. Então, não adianta você querer você precisa esperar acontecer de novo. Tô citando aqui um exemplo. No caso do camarão não era isso, mas tem preparações que são assim. Até pra você fazer a compra, né? Até pra você fazer a compra. Geral, porque acho que tem produtos que é padrão nos pratos, né? Você pega, tipo, sal. Sim, a gente fala são produtos básicos, né? De consumo básico, né? Óleo, sal, azeite, manteiga. São as bases, tá em todos os pratos, né? A base. É. E aí, pra você fazer a compra, você tem que ter a ficha técnica de todos os pratos pra entender ali quantidade que você tem que comprar semana, mês. E a maioria dos lugares não tem. E aí, como é que você faz? E aí? E aí? E o desperdício? Bem-vindo ao mundo do restaurante. Por isso que tantos abrem e tantos fecham. Eu acabei de dizer, bem-vindo ao mundo do restaurante. Eu tô aqui tentando imaginar, tem restaurantes, principalmente do ramo asiático, que tem aquele caldo eterno lá, não tem? Tem. E aí? Deus Pai Todo-Poderoso, que eu não tenha contato com isso. Não,
Ela tá me abrindo um leque, assim, tem uns que tem esse caldo eterno. Eu não sei se aqui em São Paulo tem esse daí, que tem esse super caldo que não para, né? Tem um restaurante aí, eu tava vendo esses dias, inclusive, agora eu não me recordo se é na Tailândia, onde é, que tem um caldo que tá lá há 60 anos. Eu falei, você já viu isso aí, Thiago? Jesus Cristo. É tipo um caldo base, assim, que eles... Sei lá, tipo, você faz um prato e aí sempre vai esse caldo lá, tipo, meio que finaliza com um sabor e tal. Só que o caldo não acaba nunca, tipo, você vai meio que reabastecendo ele. Assim, aqui no Brasil é totalmente clandestino isso, porque no sentido não, de a que... ideia era perguntar isso mesmo, isso não teria não pode. como não. ter base literária. Não, e assim, não dá, né, pela parte, toda a parte de legislação higiênico-sanitária, 2619 atualmente, não, sem condições. Imagina, você pode fazer a guarda de máxima de alguns alimentos sob refrigeração 5 dias. Esse daí é E ele não pode ficar coccionando eternamente, você tem que fazer uma interrupção, enfim, não. Não pra Pulando, virando essa página aqui, eu vi que ela é complicada. E aí? Aí você começou nessa parte, tava lá no Fazano, começou a fazer ficha técnica, aprendeu coisa... Entendi que você já tinha uma base muito forte da administração ali, porque você já gostava de números, e aí começou a fazer nota fiscal, que eu acho excelente, fica até uma dica pra galera. Quando fizer a nota fiscal, lê. Não, eu digo assim, isso é real. Tem muita gente que faz nota fiscal e não sabe o que tá fazendo. Ele não tem noção do que ele tá lançando. Se a pessoa que faz a nota fiscal, ela lê o nome do produto real, quanto que comprou, dia a dia, cara, ela começa a ter uma noção do que é. Eu conheço pessoas que, tipo, é meio que automático. Sim. E ele não tem. E você, como já tinha uma cabeça fora da... Você, infelizmente, é um ponto fora da curva. Nossa, ou gente, felizmente, graças a Deus. Dentro da qualquer curva. Você tinha essa base, então, já Sim. meio que de administração. Aí começa a fazer a ficha técnica. Aí eles escancararam o mundo pra você ali. Sim. Tipo, E, de novo, isso acontecendo de forma muito embrionária, né? Uma colaboradora super recente ali do grupo fazendo isso. Então, as outras atividades corriam, que eram, naquela época, tinham muito mais expressividade, muito mais importância, correndo junto, né? Auditoria de todas as casas, acompanhamento de toda a documentação regulatória, né? De legislação mesmo, né? De documentação de vigilância para todas as casas. Aí a gente começou a ter programa de estágio curricular, então eu comecei a receber as meninas da São Camilo para fazer programa de estágio. Fiz grandes amigos, assim, assim, a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, né? De como esse mundo é pequeno, né? E assim, hoje eu trabalho com muitas pessoas, ou já trabalhei, que ou cruzaram comigo ou no Fazano, ou na faculdade, ou em outros, né, em outros momentos, assim, muito. A gente se cruza demais. E porque nessa época do estágio, eu lembro, assim, que, assim, eu levei muitas amizades também disso, assim, não teve como, né? A Maíra, que é essa pessoa que eu contei bastante até agora, né, ela foi minha madrinha de casamento, que... né? Foi aqui, ó, minha mãe. Ela foi minha madrinha de casamento, eu fiz muita amizade. Como eu ficava trabalhando ali muito na confeitaria, eu fiz muitos amigos confeiteiros. Uma confeiteira foi minha madrinha de casamento também, que é a Patrícia Bertolucci, que é uma pessoa maravilhosa, aliás, uma ótima convidada, porque se você acha que eu tenho o dom da palavra, verás. Ela é... Que pressão! Repete o nome dela, por favor. Patrícia Bertolucci, ela é fantástica. Não sei se você tá assistindo, mas você já tem uma leve pressão e eu espero aqui já, não tenho como evitar, né? Ela é fantástica, ela é professora da EMB, ela tem um repertório, uma cultura fora de série, enfim, fizemos muita amizade também na época. Depois dessa época de programa de estágio, encontrei teve uma estagiária chamada Cíntia Saad, que somos grandes amigas, e ela fez programa de estágio, depois disso continuou, seguiu a carreira dela como nutricionista, tem uma carreira profissional super bacana, e a gente trabalhou juntas na Alfari, lado a lado, ela como meu braço direito durante muito tempo. Então, assim, esse setor me presenteou com muitas pessoas especiais na minha vida, assim, né? Mas, enfim, voltando lá pra trás, um pouquinho lá no Fazano, né? E fiquei
Fiquei 2 anos desempenhando esse trabalho, né? E como nutricionista mesmo do grupo, junto com a Maíra. E aí começou a bater um negócio, né? Eu dando aula, tá? A aula nunca parou. Só uma pergunta. Hoje... Não, chega. Brincadeira, chega. Eu achei que você ia perguntar que hora que você dormia, tipo... Não, só pra... Tipo... Eu faço esse negócio aqui Você sabe que... em paralelo, eu continuo fazendo as auditorias nas 11 lojas, mas eu dava aula... E minha mãe brinca, ela fala assim, porque ela tinha 28 filhos pra criar e não sei por que ela... Que pressa era essa que ela tinha, que vontade era essa que ela tinha, porque eu ficava sexta-feira, parecia um bagaço, né? Mas eu já estava envolvida com os alunos também, porque eu sou uma pessoa um pouco, né, que gosta de pessoas, aí tem uma dificuldade de me desvincular, né, dos alunos, aí não conseguia falar tchau, e aí foi ficando, né? E foi ficando. Bom, aí começou, mas nessa trajetória, muito legal tudo, eu comecei a falar, tá, pra onde que eu vou nessa profissão? Você começa a se questionar, né? O tempo todo, estudando, dando aula, fazendo curso, é iniciação científica, é estágio, tudo dá certo. Aí quando tudo se fez, quando eu me formei, depois já tinha passado um ano e meio de formado, e agora? É isso que eu quero? Como é que é essa profissão? Nossa, essa profissão de nutricionista, né? A gente trabalha tanto, né? Remuneração, né? Base salarial não é tão legal. Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de processo. Gosto muito de coisa boa também. E acho que ela tem que ser adquirida pelo próprio suor. Não acho que isso tem que ser provido por ninguém, a não ser nós mesmos, né? E eu comecei a me questionar sobre... Puta, como que você ganha grana nessa profissão, né? O que faz, né? Eu tinha um questionamento, assim, interno, né? E eu via muito, gostando muito da área administrativa e muito envolvida nessa época, nessa parte tão técnica da nutrição, que me faltava formação, entendeu? Porque eu vi, aí comecei a ver gerente de hotel, como as pessoas atuavam, trabalhava na frente do setor administrativo, nossa, como que as pessoas conseguiam, né, apresentar números, resultados, como que você tem mais voz, né? Quando você tem habilidade técnica, você pode ir lá falar um monte de coisa, apresentou quanto que custa, quanto que a empresa vai economizar, todo mundo para te ouvir, né? Exato. Só que você tem que ter uma habilidade para fazer isso. E eu não tinha, né? Então eu comecei a pensar que já naquela época me faltava, e se eu quisesse crescer pessoalmente e tal, eu precisava de uma formação na área administrativa. Aí junto com isso, meu pai trabalhou muitos anos numa empresa bem grande, bem conhecida de papel e celulose chamada Klabin. Faz papel higiênico neve, né? Todo mundo conhece. Mas ele trabalhava com um segmento chamado papel craft, que é aquele papel pardo, né? Que a gente coloca do envelope, assim, para simplificar. E ele trabalhou 32 anos lá, saiu do Klabin e aí montou uma revenda de papel craft, que é um papel muito voltado para determinados segmentos, né? E tudo mais. A empresa estava indo muito bem e eu falei, acho que eu quero ir lá trabalhar com meu pai. Porque lá eu vou ter oportunidade de estudar, que é o que eu quero, administração, e de poder desempenhar esse papel, porque é empresa familiar, né? Então, eu quis fazer essa movimentação para trabalhar mesmo, não para me encostar lá não para me encostar com meu pai, né? E aí fui, com a cara e com a coragem, dessa trajetória, pedi a conta. Meu Deus. Falei, chega, vou começar uma nova história. Quero ganhar dinheiro, quero ser uma administradora. Entrei um pouco, né? Você entra um pouco numa crise, né? Se é essa profissão que eu escolhi, não sei. Prestei GV, fui fazer GV, administração, fiz administração de empresa familiar e fui trabalhar com os meus pais. Corta, nada a ver, tudo diferente com o que eu fazia. Mas foi, assim, incrível. Desafiador, ser empresário, né? Ter empresa. E aí eu tive a oportunidade de ver como é que é mesmo montar uma empresa do zero. Na época, minha mãe ficava no financeiro. Eu sentei do lado da minha mãe e fui entender o que é gerar boleto, o que é administrar sistema de banco, o que é... a nota fiscal eu já sabia fazer, né? Só era outro sistema, né? Fazer nota fiscal, controlar chão de fábrica, controlar estoque. E eu gostava, porque é dinâmico, né? Se você não quiser, você, né, não faz muita coisa. Mas se você quiser,
aquilo ali é um grande aprendizado. E aí, dentro dessa empresa do meu pai, como era papel, né? O papel, ele entra na fábrica em grandes bobinas e sai em resmas, que são folhas de papel, né? Deste processo de beneficiamento produtivo, saem rebarbas desse papel, né? Que a gente chama de refúgio. E esse refúgio é matéria-prima para a produção de muitas coisas, inclusive embalagem de alimentos. E aí, de forma muito experimental, eu comecei junto com a minha família, junto com meu pai, que já tinha atuado nessa área, a montar uma empresa de embalagens, junto com as atividades ali da empresa do meu pai. E aí, todo esse papel que sobrava, eu montei uma operação, contratei pessoas, mandei fazer máquina, compressor, tudo que eu não conhecia de máquina. De compressor, botão, se é cogumelo, se não é, prensa pneumática, balancim, corte vinco, outro nome, né? Eu estava acostumada com alho, cebola, tomilho. Mas tem cara que é tudo a mesma coisa, com Só nomes... muda o... Com nomes... Óbvio que não, né? Tem os seus desafios, com nomes diferentes. Aí a gente começou, então, tocava junto, né? Fui tocando, essa era uma operação muito pequena, dessa microindústria que a gente tinha. Ela ficava, inclusive, junto, no mesmo galpão que ficava a revenda que a gente tinha. E em 6 meses, cresceu horrores. E aí, eu tive que mudar de galpão. Então, aí eu fiquei 5 anos com a minha empresa de forma e trabalhando nas 2 empresas. Então, trabalhando em toda a parte de assessoria e planejamento da empresa do meu pai e tocando do zero uma indústria de embalagem de alimentos. Fazendo forma de panetone e essas coisas. Então, assim, eu montei a empresa do zero. Alugar galpão, tirar o alvará da CETESB, ir na CertSign, pegar o certificado digital, mandar a documentação para contabilidade. Oi, prazer, montar uma empresa. Uma indústria, né? Que não é, né? Compra coisa, vende coisa, empilha, tem empilhadeira, pessoal de manutenção, equipe de produção, caixa. Fui aprender sobre frete, porque eu vendia para o Brasil todo. Então, aí comecei a transitar muito na área contábil. Eu falei, tá faltando. Preciso aprender. Não sei ler o balanço. Pra que serve esse contador me dando esse balanço? Eu não sei nem o que é isso. Tá indo mal, tá indo bem. Pra que serve? Eu vou fazer contabilidade. Para não contadores, porque eu falei, gente, eu preciso... Pelo menos ter uma noção, ter uma noção. entender, porque imagina, você trabalha com um produto industrial, se você escolhe o NCM errado do seu produto, você vai ser tributado de uma cacetada de coisas. Se você minimamente presta atenção na classificação do produto que você vai escolher, você tem incentivos fiscais, Sim. paga menos impostos. Então, aí eu comecei a entrar e aí em outra área, em outro segmento, e assim foi. Por 5 anos. Fiquei trabalhando na área do segmento de papel e celulose. E foi muito legal. É muito sofrido ser dono de empresa. É muito sofrido. Qual que você acha que é a maior dor de um dono de empresa? Solidão. Posso falar? Solidão. Porque assim, quando você... Eu vou te falar, o que eu mais me sentia, que eu acho assim, é você que decide. Tudo. Você tá sozinho pra tudo. Pra tudo. Óbvio, você pode contratar excelentes assessorias, excelentes consultorias, mas até para isso você precisa de sorte, para que pessoas boas cruzem o seu caminho e que você possa compartilhar. Então, eu senti, assim, uma solidão. Eu acho que a carreira do empresário é uma coisa muito solitária. E essa solidão, essa falta de suporte que você tem, porque tudo depende de você. Isso é um sentimento que eu tinha, né? Dentro da minha experiência. Quando você está dentro de uma empresa, que você trabalha com outras pessoas... que você trabalha para outras pessoas, você tem um suporte, você tem com quem trocar. Eu sentia... Faz parte. Eu sentia falta disso, assim. Eu sentia essa solidão. E nesse meio termo, nesse tempo que você ficou montando empresa e tal com seu pai, e a nutrição? Esqueceu? Cara, esqueci. Em alguns momentos Esqueci, deixei minha doma guardada. Continuei frequentando vários restaurantes, né? Virou a chavinha de fato. Falou, virei. Agora... Não, acabou. Acabou. A chavinha não, deu um cavalo de pau. Não, exato. Virou a chave não, sim. Acabou, parou, corta, para. É bom, saí no ano que eu saí do Fazano, no ano seguinte eu casei com o Marcelo, meu marido. Um beijo, um abraço. E aí, enfim, ele foi um dos... Assim, na verdade, ele foi sempre o grande incentivador
dessa minha coragem, sabe? Porque precisa ter coragem, né? Pra encarar isso. Não, vai, você consegue, tamo junto. Se der certo, deu. Se der errado, também deu. Então isso... Porque, né, todo doido precisa de alguém. Mais doido ainda. Mais doido ainda. mais doido ainda que dê esse suporte, né? Então, em todos esses processos transitórios, ele teve um papel muito importante, assim, de alicerce mesmo, e de força, e de incentivo, e enfim. Trabalha na área corporativa há muitos anos também, gosta muito de gestão, então a gente conversa muito, compartilha muito, e isso também nos forma. Isso também nos forma, muito. As pessoas que te rodeiam te dão Muito. As pessoas que nos rodeiam fazem toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença na nossa vida. Toda. A gente sabe, né? Você precisa de suporte, você precisa de ombro, você precisa de conselho. E isso é um papel que o Marcelo, assim, representa brilhantemente, assim, na minha vida e na minha carreira, né? Aí fiquei lá, né? 5 anos fazendo isso. E aí engravidamos. Engravidei do Henrique, do meu primeiro filho. E eu acho que os hormônios da gestação bateram, assim. Bateu errado. Bateu. Falei, tô com saudade da cozinha. Do nada. Papel não tem cheiro. Não, assim, eu continuava com as amizades. Eu falei, meu papel não tem cheiro, papel não tem sabor, eu gosto da cozinha, eu gosto de cozinheiro, eu gosto de barulho, eu gosto de confusão. Eu tô com muitas saudades da... E a palavra solidão também vinha sim. encalçando. Sim. Então você não esqueceu da nutrição, você deixou ela de stand-by. Não, deixei ela de stand-by. Nesse momento, né, aí eu falei, gente, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero fazer, eu quero voltar. O que eu faço? Henrique nasceu. Henrique, gestação. Você, gestante, você já queria. Gestação. E aí eu falei, aí o Marcelo falou, na época, ele fez um curso de RH muito bacana. Ele trabalhava na Porto Seguro na época, e né, eles indicaram para a liderança fazer esse projeto de RH, chamado Projeto Francis. Depois eu fiz também, que era de gestão de pessoas, tal, muito legal. E a gente conheceu um grande mentor chamado Antônio Prado, foi VP de RH da Gerdau, de grandes empresas, e acabou se tornando um grande amigo e um grande mentor, né, das nossas carreiras, assim, né? E eu fiz um processo de mentoria e de coaching com ele, grávida. Para entender quem era eu na fila do pão, né? Porque se a pessoa vai ter o filho em paz, não, a pessoa grávida vai fazer um processo de coaching para se descobrir. Sei lá. Quando eu olho, gente, grávida, mas tudo bem. E aí fui, fiz. E aí, putz, é uma viagem dentro de você mesmo, né? Porque naquele momento, 5 anos depois trabalhando na área industrial, eu achava que eu ia, sei lá... Se eu quisesse fazer uma transição de carreira, eu tinha que começar pela área do papel mesmo. Imagina, como é que eu ia voltar para restaurante? Naquela altura do campeonato. E aí, fazendo esse processo, né, de coaching, de mentoria, ele falou, cara, essa é a sua profissão. Né, dentro de muitos exercícios e de muito navegar dentro das minhas competências e do que eu poderia oferecer, a forma de você se recolocar mais fácil é dentro da área que você tem conhecimento técnico. E onde você tem maior conhecimento técnico, continua sendo a área de alimentação. Faz o seguinte, depois que eu já tinha feito todas as ferramentas de coaching, ele falou, faz o seguinte, tacada final, porque você fica um pouco, eu vou voltar, vou pedir emprego pra quem? Você fica um pouco sem graça, sabe? Tem um pouco de... Deslocada, né? Deslocadinha, não sei, não, eu tenho um pouco disso, né? Um pouco... Como é que as pessoas Como é que elas vão olhar pra você? Vão olhar pra isso, aí ele falou, você vai ter que fazer um exercício, você vai encontrar com pessoas do seu passado, escolhe 3, da sua área, da sua antiga área, da nutrição, da gastronomia, você vai pedir um feedback de quem era você. O que você representava naquela época, né? Quais são as competências que aquelas pessoas enxergavam em você? E você vai fazer uma coisa no final dessa conversa. Você vai dizer que você tá pronta para fazer sua transição de carreira novamente e que se eles poderiam te indicar
né, em algum processo seletivo. Fui eu, né? Cara, coragem. Fui tomar um café com a Cíntia, estagiária. Depois trabalhou comigo. Ela trabalhava no Samarché, na época. Perguntei pra ela, fiz as perguntas, né? Imagina, fiz as perguntas, ela falou, nossa, foi muito legal trabalhar com você, você sempre foi uma referência, uma pessoa que trabalha com muita energia, com muita alegria, eu trago muito do que eu vi você fazer no meu dia a dia hoje, você me indicaria? Indicaria. Uma semana depois, eu recebi uma ligação do Marché para participar do processo seletivo. Corta. Fui conversar com a Maíra, que tinha, né, sido a minha chefe. Ela falou, sinto muitas saudades. Nossa, adoraria trabalhar com você de novo. Você me indicaria? Claro. Uma semana depois da conversa com ela, toca meu telefone. Aí vai começar a história do Afari. Era o Caetano Fasano, que tinha uma vaga, né, disponível no Afari. E fiz meu currículo também e joguei lá no Vagas, nessas coisas, e fui chamada para uma empresa de... Então aconteceu tudo muito rápido. Foi uma resposta, assim, de verdade, eu fiquei surpresa, porque a gente às vezes parece que... Mas, óbvio, né, eu me preparei para isso, né, eu fiz meu currículo, eu entendi como é que eu tinha que me posicionar, as pessoas com as quais eu deveria conversar, como que você volta, como que você conta pro mercado que você tá voltando, né, tem toda uma estratégia. Tem toda uma estratégia, é uma estratégia, Você né? teve um direcionamento também Perfeito, pra maravilhoso. ir nas pessoas certas. Maravilhoso. Né? E aí fiz os processos, o do Marché não evoluiu. E aí o do Afari evoluiu. E eu participei de um outro processo também, que evoluiu bastante também. E eu tinha que fazer uma escolha. Detalhe, né? Fechar a empresa. Fechou? Não, eu larguei tudo assim. Minha mãe foi uma santa, né? Mas fechou as duas? Não, hoje as duas estão fechadas, mas na época teve que encerrar todas as atividades da indústria, né? Chamava Pilão Formas. O nome do meu marido é Marcelo Pilão, a indústria chamava Pilão Formas. Minha mãe, olha, guerreira. Falei, mãe, o quê? Tô indo embora, fui. Porque assim, eu não contei, né? Eu fiz esse processo grávida, tive o Henrique, trabalhei mais 8 meses, e aí retomei o processo de voltar. Retorno. De retorno mesmo, né? De retomada na área da gastronomia. Aí, bom, passei nesses 2 processos, fui levando esses 2 processos concomitantes, aí conversei. Tive a oportunidade de conversar com o Caetano, porque quem fundou a Afari foi Caetano Fasano, que ele é sobrinho do Rogério Fasano. Ele é filho da Andréia Fasano, que é dona da Casa Fasano Eventos, que sempre fez aqueles casamentos maravilhosos, né? E ele tinha acabado, fazia 2 anos, que ele tinha acabado que ele tinha montado a Afari. E ele fez hotelaria na Suíça, né? Trabalhou com auditoria, mas também sempre gostou da área de gastronomia e a comida que gosta, e assim, né, a família tem uma veia bastante importante nesse segmento. E aí fui conversar com ele. E aí foi uma conversa e eu fui contratada na conversa mesmo. Para ser gestora do 2º contrato do Afari. O Afari é uma empresa de refeições corporativas, né? Então a gente faz alimentação tal qual grandes empresas como a GR, a Sodexo, a Sapori, né? Mas mais nichada, né? São refeições premium de fine dining, a gente faz almoços, coffee breaks, dentro de empresas, né? A gente não administra restaurantes de rua, a gente só administra restaurante dentro de empresas, instituições financeiras, escritórios de advocacia, empresas de tecnologia, e aí vai, né? Então era o 2º contrato, quando o meu telefone, né? Quando eu fui contratada, que era... Naquele momento seria o maior contrato do Afari, até o momento, o 2º e maior contrato do Afari, gigantesco, com 2 restaurantes, 5 copas para administrar, uma equipe de 53 colaboradores, tinham nem 3 pessoas contratadas. Eu fui contratada em fevereiro e o projeto começava parcialmente, parte dele começava em março, e o restante em maio. E assim foi, encarei, aceitei o desafio, voltei para a área, contratamos e fizemos tudo junto do zero, assim, contratar, pegar banco de currículos, olhar pessoa por pessoa, colocar as pessoas na sala, desenhar toda a operação, né? Como eu já
tinha um repertório de fábrica. Então, a minha cabeça para planejamento já estava muito mais voltada para a área de projetos, né? De enxergar as coisas um pouco mais departamentalizadas, né? Então, de dividir ali meu plano de trabalho, de quais eram as minhas estratégias para fazer essa implantação. Mas, de novo, né? Com muito, muito frio na barriga. Imagina. Tinha acabado de voltar. Você fica 5 anos fora... Você perde um pouco ali da malemolência da área, né? E aí, voltando como outra coisa, eu era nutricionista. Eu era dona de fábrica. Eu volto como gestora. E não uma gestora... toca esse contrato aqui. 5 pessoas. Maior contrato. Gente, a gente já falou algumas vezes aqui dos extraterrestres, né? Não é. Não. Tá na mesma nave, né? Não, veio na mesma nave. E agora existe sim. Não existe. Porque do nada, tipo assim, vou voltar a trabalhar com cozinha, né, gente? Eu tenho uma base muito... Porque assim, também a gente não consegue aqui, nesse tempo, refletir a solidez do seu conhecimento. Porque agora tá mostrando, não sei se a galera tá fazendo esse cálculo, porque pensa... Não, isso é... Pensa do nada, você chega pra uma pessoa e fala, não, gostei, vamos bater um papo. Fiz isso. Tá toda embasada do que falar também pro cara que tá te contratando. O cara fala, gostei. Então faz o seguinte, eu tenho um negocinho pra você. Um pequeno negócio. Tem um negócio, topa. E ela, topo. E ela fala, com um grande fio da barriga. Pô, mas é claro. Muito. E aí começou, e aí... E aí play, né? E aí play, porque indústria é complexo, mas restaurante tem muito detalhe. Porque tem desde o uniforme que o colaborador vai... A contratação do colaborador, o uniforme, o menu... Como que você vai comprar para esse menu, onde você vai estocar, quem vai ser o nutricionista, quem vai ser o chefe de cozinha, qual que vai ser a flor que você vai colocar na mesa, qual que vai ser o prato, qual que vai ser o talher, qual que vai ser o jogo americano, que horas que vai começar a produção, tudo isso é função da implantação de quem? Do gerente. Isso não vem dos contratos, assim? Isso, obviamente, o escopo já está pré-estabelecido no contrato, né? Então, o contrato estabelece quantas refeições, a expectativa de quantas refeições devem ser servidas, né? E quais são as frentes que você vai atuar ali, né? Só que fazer isso acontecer, você agora, pega o papel... Agora, a beleza do que vai ser entregue é você E outra, você pega o papel e faz acontecer. Tá bom, eu tenho que servir 66 almoços por dia, separados em 2 restaurantes. Tá, quem dimensiona essa equipe é quem? Quantos cozinheiros? Quantas pessoas na pia? Quantas pessoas em cada praça? Quantas pessoas no garde-manger? Quantas pessoas na praça quente? Quantas pessoas na copa? Quantos garçons? Para servir tudo isso. E esse dimensionamento. Ô, Natália, e esse desafio, ele veio muito de encontro com aquilo que você estava esperando? Totalmente. Até porque, não dá para comparar a Natália de 5 anos atrás com a Natália naquela época, com toda a bagagem, experiência que você tinha. Quando você ouviu aquilo que você vai ser a gestora desse projeto, vai tocar e tal, foi de encontro com aquilo que você estava esperando dentro, tendo em vista que você estava retornando para a nutrição, ou você falou assim, qualquer coisa que aparecer? Não qualquer coisa, né? Não. Dentro da realidade... Já estava muito claro para mim, né? E de verdade, todo mundo tem limitações, eu tenho muitas limitações, mas eu já sabia que dentro do repertório que eu já tinha adquirido até então, que algo de gestão estava bastante factível com as competências que eu tinha desenvolvido até ali, porque também não dá, né? Não dá pra você mentir e falar que não sai, o negócio não sai, sim. Não acontece. Mas sim, eu não queria qualquer coisa, eu tava muito direcionada para o tipo de cargo, como que eu queria me recolocar, com que remuneração que eu queria me recolocar, tudo calculado. Porque o direcionamento é tudo, né? Tudo calculado. Imagina se você não... Do começo ao fim. Se você não tem o direcionamento do seu mentor, tipo, procura 3 pessoas, pede o feedback, até para você entender como é que as pessoas... vinham você na cozinha, né, na nutrição, e aí você fala assim, olha, eu tenho uma importância. Aí ajunta umas caixas, né? Ajunta mas isso é uma com toda a sua experiência. É uma exato. construção. Isso é uma muito construção. Bacana. E sim, o produto e o posicionamento e o resultado, sim, era o que eu esperava.
Era exatamente as vagas às quais eu estava aplicando e estava buscando na época. Então, Nath, sim. E deixa eu te ir numa caixinha que pra mim, que também tem um bebê de 2 anos e meio, você voltando, você pega algo que por mais que você tinha soft e hard skills ali pra atacar e garantir, com baita frio na barriga, mas é novo, é experimental, mas você tinha um bebê. Eu tinha um bebê de 8 meses. Que 20 dias antes de eu começar a trabalhar, teve uma hérnia e precisou operar. Porque tudo isso acontece. Isso não acontece só na minha... Conta qualquer pessoa que se perguntar, né? Quando tem alguma coisa muito importante para acontecer na sua vida, é impressionante, né? O desdobramento de coisa estranha que acontece até aquilo poder se concretizar. Então, assim, um bebê de 8 meses recém-operado. E aí? Ah, olha, muito choro. Eu digo exatamente porque a mãe fica total... Assim, eu sempre, mesmo tendo a minha própria empresa, eu sempre trabalhei as horas laborais que os meus colaboradores trabalhavam. De verdade, óbvio que você tem muito mais liberdade quando o negócio é seu. Mas desde que eu tive o meu bebê, eu já fiz uma estrutura para poder trabalhar. Eu nunca me enxerguei não trabalhando. Nunca me enxerguei. Nunca. Então, desde que eu estava grávida do Henrique, a gente já discutia muito em casa de qual que seria o modelo, né? Se ele iria para a escola, se a gente contrataria babá, de como que faria, né? E aí, demoramos um pouco, mas encontrei uma pessoa que está comigo até hoje, Zilma, maravilhosa, que é a babá dos meus 2 filhos e ajuda a gente bastante em casa. E eu construí toda a minha estrutura familiar tendo essa rede de apoio, né? Óbvio, tenho bastante apoio da família, a família do meu marido, minha sogra ajudou muito, ia olhar em casa quando precisava, minha mãe também, minha mãe, né, tinha empresa na época, então podia só no final do dia. E o Marcelo também foi rebolou muito, né? Porque no começo eu entrava 5 horas da manhã e saía 10:30 da noite. Eu tava imanginando isso. Era isso. O começo foi esse. Porque aí a gente tira um pouco do gourmetização da coisa. Foi isso, quando eu comecei no Afari, na fase de planejamento não, mas a hora que começou o play, no contrato, na planta, das 5:30 às 10:30. Os desdobramentos em casa foram um pouco desafiadores, como você pode imaginar. Como conciliar, né? Tudo muito isso difícil. Com a vida de mãe. Foi bastante. Foi bastante, mas também eu queria. Então é o preço que se paga. Boa. É quando você quer, não tem jeito, né? Você paga o preço, né? É o preço que se paga. Acho que o resumo da pergunta é essa, é o preço que tem que se pagar. Eu fui lá fazer mentoria, eu quis mudar de área. Aí você fala, tô muito cansada, não é isso que eu quero? Não. Ou encara. Eu acho que as coisas são assim. Não tem passe de mágica, né? Faz e acabou. E acabou assim. Eu sou uma pessoa que eu penso assim, tá, como que eu posso treinar alguém para deixar de fazer isso que eu faço, né? Então, se eu chego às 5:30 da manhã e vou embora às 10 horas da noite, o que eu tenho que organizar para ter uma rotina normal? E aí você vai fazendo o seu planejamento e os desdobramentos, porque são várias questões, né? Quando você faz a implantação de um projeto, né? Falta de funcionário, ajuste da quantidade de refeições, ajuste da parte de suprimentos e de compras, de abastecimento, ajuste de equipe de salão, treinamento da sua equipe de back-office. Escreve as caixas, quais são os pontos críticos de cada um que você tem, e mete marcha e só vai. Demora. Mete marcha e só vai, gostei. Mete marcha e vai embora. E vai que você... E tem que ir. Há dias difíceis, né? Dias assim, mas assim, de novo, né? Olha a sorte que olha assim, tudo é uma, né? Eu tive a oportunidade de aceitar o desafio no Afari, né? Já ir junto com o Caetano, numa empresa que me deu uma autonomia, que confiou tanto que eu seria capaz de fazer, que eu não tinha como ter menos do que essa entrega. Porque isso é o maior presente que uma pessoa que quer uma oportunidade pode ter. Confiança. Confiança e me deu o que eu mais gosto de ter, né? Que é autonomia, né? Vocês já perceberam, né? Ninguém controla, né? ninguém... Mas no bom sentido, sim, né? Mas
Eu gosto de trabalhar com bastante autonomia, de poder experimentar as coisas. E eu tive a bênção de ter a sorte de vir trabalhar, inicialmente com ali, na época eram 2 sócios, né, o Caetano e o Marcelo Braganholo. Depois de 2 anos chegou a Camila Fazano, que é a irmã do Caetano, que é uma pessoa incrível, assim, também, que me dá a mesma liberdade para trabalhar. Olha, a gente já passou, assim, são 10 anos de Afari. Olha, nós 3 já passamos por muitas coisas, assim. Eles me dão muita abertura mesmo pra gente experimentar juntos o segmento. Assim, a gente customiza serviços de alimentação, a gente desenha eles do zero, né? Porque como você perguntou, tem muitos clientes que já vêm com escopo, certo? Já tem o restaurante lá dentro da sua empresa, já tem mais ou menos quantas refeições ali são servidas e você contrata a equipe, não é fácil, mas toca o barco. E tem clientes que nos acionam que estão construindo as suas sedes. Então, a gente desenha do zero, junto, um projeto do que ele pensa para o serviço de alimentação dele. O que ele quer. E o céu é limite no sentido da criatividade e do empenho que a gente coloca para construir tudo isso com o cliente. É muito legal. Isso daí é maravilhoso. É muito... Quando acontece isso, então a gente participa muito, desde da planta. Então, assim, faz reunião com o pessoal de equipamento, de dimensionamento, a gente pensa no menu, fala com os engenheiros, com os arquitetos, aí a cozinha, aí o projeto é revisto para que a gente possa, né, atuar da forma que a gente desenhou, né, para vender aquele conceito, para ter aquele tipo de produto, para conseguir performar, para conseguir desempenhar, ter aquele tipo de menu. Então, é isso, assim. Aí eu vou pro Afari, né, voltando toda a história, entro e tô só há 10 anos lá. Hoje, qual que é o seu cargo na Afari? Eu sou diretora de operações. Uma diretora de operações, para quem tá nos assistindo e não tem noção do que o que faz uma diretora de operações do segmento de cozinha industrial, é claro? Vou falar aqui do que deveria, né? Não... Vamos falar um pouco de conceito, não de realidade, brincadeira, né? Então, você tem dentro de uma pirâmide, né? Você tem o estratégico, o tático e o operacional, quando você vai falar, né? De gestão. Então, o diretor, ele tá no tático, né? Então, ele vai lá e ele tá lá para desenhar quais são as estratégias de acordo com, né, a visão ou onde, né, os objetivos da empresa, para que um time monte o plano e para que outro o operacionalize. Hoje, dentro do meu guarda-chuva, né, dentro da minha alçada de responsabilidade, fica a área de operações. Então, dentro de operações, você tem processos e projetos, né? Então, eu tenho pessoas que cuidam diretamente das contas que a gente tem, dos contratos que a gente atende, né? Do dia a dia deles. Mas todos os processos, né? Então, cumprir premissas de contrato, elaborar orçamentos para eventos especiais. E eu tenho um time também, né? Que faz implantações. Então, entra um cliente novo ou um próprio cliente nosso vai expandir os serviços de alimentação que tem. Então, eu tenho uma pessoa que me auxilia em todo esse processo de implantação. Antes era eu que fazia lá, né? Então, agora eu tenho um time que a gente desenha, planeja e eles fazem acontecer. Então, esse é o time de operações, o time de gastronomia, porque o que a gente serve é comida, né? Então... a gente hoje, nosso portfólio, nós temos um total de 17 clientes. Cada cliente tem um tipo de menu e a gente não opera com o mesmo menu todos os dias, igual no restaurante habitual. Nosso menu muda todos os dias. Então, são 17 operações, cada operação com um menu que não se repete todos os dias. Então, vocês podem imaginar que a área de gastronomia ela é bastante complexa, né? Eu não consigo. Ela é bastante complexa. Eu acho que não teria outra pessoa pra tocar esse negócio se não fosse você claro mesmo. Claro que tem. Claro que tem. Tem um monte de diretor de hotel, um monte de coisa. Tem um monte. Com a bagagem que você tem. Tem, mas tem um monte de gente que tem. Sobretudo. Tem um monte de gente que tem. E pra mim, Rafa, o que me chamou a atenção foi... Você me corrija se eu estiver errado, tá? Acho que o grande diferencial da Natália são as pessoas. Pra mim é isso, ela sempre, o foco sempre foi, eu preciso lidar bem com as pessoas. Eu acho que é o diferencial tanto fora da empresa como dentro, de fazer a gestão. Isso ajuda muito, e também
Você não pode, a palavra não é bem essa, mas é um pouco disso, assim, você não pode ter a soberba de achar que você sabe. Porque, na verdade, tudo que eu sei até aqui é porque eu estava aberta para aprender. Eu aprendi muito dentro dos clientes. Imagina que a gente trabalha para as maiores instituições do país. Então, eu tenho a rica oportunidade de negociar e de ver e de interagir em como que essas empresas fazem, como que elas negociam, como que elas fazem a apresentação delas. Sou uma pessoa extremamente atenta. Então, eu aprendo com uma apresentação que eu recebo. Então, é assim que esse cliente se posiciona. Olha, ele faz o slide dessa forma. Olha que clean essa informação. Olha, tá vendo? Empresa do setor financeiro, né? É rápido, simples, objetivo. Então, assim, isso se transforma numa... Você pode olhar isso, colocar na gaveta, fingir que você nunca viu, né? Mas, assim, eu aprendi muito com a vida mesmo, na operação. Tendo essa oportunidade, por conta dessa autonomia que eu tenho, né? De lidar diretamente com os clientes que representam essas grandes empresas. Então, eu tenho é como se eu trabalhasse um pouquinho para cada uma dessas corporações. Então, assim, isso vira isso é um baita... Isso você pode levar para outro lado também, porque a pressão não é pequena. Não é pequena. Então, isso pode te adoecer de uma certa forma, mas você pode levar para o outro lado, que é um único aprendizado. Eu tô aqui nesse ponto porque, assim, na minha visão, a parte técnica, uma hora ou outra você vai aprender. A parte contábil, a parte financeira, você vai aprender. Se você quiser aprender de fato, você vai. Agora, lidar com pessoas, eu vejo que é um caminho um pouco mais difícil. E mais complexo. Total. Porque você tem que... É um caminho, acho que muito diferente, muito estreito para você aprender a lidar com pessoas, porque assim, cara, foi o que ela falou, são cabeças diferentes, pensamentos diferentes. Então imagina, uma hora você tá sorridente porque a pessoa, sabe, você tem que agir daquela forma, outra hora você tem que agir um pouco mais séria. Como é que você imagina 17 operações? Então? Quantas pessoas tem em cada operação? São 265 no total. Imagina, 265 meses. Cabeças, 265 Você sabe que, se você perguntar hoje, o que você sente dentro dessa trajetória, né? Porque eu fui gestora dessa primeira operação. Depois de 3 anos, eu já estava trabalhando ali no administrativo, até chegar na diretoria de operações, né? E o que eu sinto mais falta dessa jornada? Tem muitas coisas legais, né, que vieram e que se incorporaram, né? Então, a oportunidade de interagir com os clientes, a oportunidade de conduzir uma negociação, de participar de reuniões bastante estratégicas. Então, assim, né? Então, isso é muito legal, mas eu sinto muita falta do time. Porque é óbvio que eu não tô dentro de 17 restaurantes comandando o time. Quem tá lá, muito mais no dia a dia hoje, é o gestor. Então, hoje, o que eu sinto mais falta e mais saudade é do dia a dia, assim. Porque cria-se uma conexão e uma relação, assim, muito, muito maravilhosa. Principalmente, assim, né? Eu tenho uma relação, até pela trajetória, né? Muito próxima com o pessoal da cozinha, né? Do salão também, né? Mas com o pessoal da cozinha. O pessoal vai falar que eu tô puxando a sardinha, mas tudo bem. Mas eu tenho uma relação ali muito próxima mesmo com o pessoal, e eu sinto um pouco de falta disso. Óbvio, eu tenho um time grande, né? Eu tenho 23 diretos hoje, né? Porque eu tava contando, né? Então tem a área de gastronomia, a área de compras e a área de qualidade, que tá dentro da minha alçada e do meu guarda-chuva, né? Então, abre gaveta e fecha gaveta o tempo todo, né? Então, assim, você trata no mesmo dia, né? Questões operacionais estratégicas de 3, 4 operações. Então, você tá falando de um contrato, dali a pouco outra pessoa te liga falando do outro. Você tá conduzindo um comitê de compras, você recebe um e-mail do pessoal da qualidade que fulano de tal vai estar de férias e que não sei quem quebrou o pé, e aí esse problema sobe até você, porque aquele posto vai ficar descoberto. E aí, junto com isso, o cliente pediu a implantação de um serviço novo, então seu telefone toca ali do pessoal também que está conduzindo essa parte. Então, assim, o dia a dia é esse. É essa alegria. Então, essa é a parte que eu deveria fazer.
Esse é o trabalho que eu deveria empenhar. Tá anos-luz do que deveria ser. Mas te falo, assim, sem a menor... Isso não é falsa modéstia, não é nada. A gente faz muita coisa legal? Faz. Já aprendemos muitas coisas até aqui? Sim. Não, tem uma caminhada muito longa, muito aprendizado. Muito, muito. De verdade. De verdade. Eu não sei... não, de novo, não é falsa modéstia. Eu não sei nem metade do que eu deveria saber. De verdade. Se ela não sabe metade do que ela deveria saber... Não sei porque eu assim... me senti, assim, um menino. Para! Mas, brincadeiras à parte, eu adoro essa... Eu aprendo muito mais assim do que lendo, do que qualquer outra coisa. E a troca é tudo, né? Essa 1h30 que a gente tem... Tá acabando o nosso tempo e... Nossa, eu falei 1h30. Passa muito rápido, né? E eu falo pra todo mundo que, tipo assim, a primeira vez do podcast eu falo, passa muito rápido, a pessoa fica, tipo, meio... Não passa. Passa muito rápido. Eu teria muitas perguntas pra fazer, porque eu gosto do... Eu tenho muito que aprender nessa parte de gestão, que eu acho que é a parte mais difícil pra todo mundo. Não como só gestão de empresa, eu acho que quando a gente começa a gerir o norte, que é o meio que eu peguei, que eu aprendi hoje aqui com você, eu acho que muda o game, sabe? Quando você tem uma direção da onde você quer ir, e quando você fala a parte de eu gosto de coisa boa, eu gosto... Como é que eu faço para ganhar dinheiro com isso? Eu acho que essa palavra deveria tocar muitos jovens hoje. Claro, é na jornada mesmo, não tem, né? Mesmo para quem vai ingressar na cozinha, né? Você vai fazer sua faculdade, você vai fazer tudo, você vai começar com um salário super baixo e você não vai ser promovido no primeiro ano, talvez nem no segundo. Você vai lavar ou muita louça ou descascar muito legume até você conseguir ter um espaço. E tem que aguentar. São 22 anos no meu caso, de atividades laborais ininterruptas. Eu nunca parei. Assim, saio de férias, ótimo, com certeza. Ainda bem, né? Não, mas assim, eu digo, eu nunca fiquei um mês sem trabalhar, um mês sem ter um emprego durante... São 22 anos, sem. Não é à toa que chegou. Não existiu nenhum dia, nenhum momento que falar, não, agora eu vou parar, agora... Claro que isso acontece em alguns momentos, né? Eu tenho os meus momentos, já tive muitos altos e baixos durante essa jornada. Muitos altos e baixos, muito. Normal, né? Muito, normal. Claro, porque assim, as coisas evoluem e mudam muito. E você precisa estar, de uma certa forma, preparado para aquilo que vai vir ou se adequar ao novo momento que se faz. Porque muda-se a direção, muda-se o objetivo. E você precisa dançar conforme a música. E às vezes, para pegar o ritmo, demora, viu? Demora. Então a gente precisa também, muitas vezes, durante esse processo, eu levantei a mão muitas vezes e falei, eu não sou... Agora, eu cheguei no meu limite. Eu já, assim, porque eu não, assim, já tive momentos que eu falei, gente, todo o meu repertório, tudo que eu poderia, assim, eu não escondi nenhum jogo, assim, o que eu podia tá aqui. Daqui pra frente eu não consigo ir mais. Não consigo, eu preciso de ajuda, me falta ideia, me falta... Então eu sempre fui muito honesta, muito, com isso. Principalmente com o Caetano e com a Camila. A gente tem essa primeiro que uma relação, né, muito próxima e de muita troca. E onde eu tenho esse espaço e trago isso. E eles me ajudam sempre, assim. Sempre. Quer seja, né, me auxiliando, me permitindo contratar mais pessoas, quer seja, né, a gente fazendo projeto e eles, né, buscando novas alternativas e novas soluções, porque são pessoas extremamente atuantes dentro dali da empresa e muito preocupadas, né, com o andamento ali de tudo. Então é isso, mas é uma jornada. Nath, agora eu entendi o porquê da galera da nossa bolha ali indicar tanto, com tanta vontade esse podcast.
Eu acho que foi um dos podcasts, assim, que pra galera que tá nesse meio... Galera, se você não clicou no botão de se inscrever durante tudo isso que ela falou e não clicou no botão de curtir, cara, eu não sei mais o que a gente vai ter que fazer. Enfim, eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Eu vou ter que fazer a parte 2, porque... Imagina, ó. Porque querendo ou não... Porque, querendo ou não, faltou muita coisa que eu quero perguntar, mas, enfim. Quero te agradecer porque eu sei que dentro de tudo que você falou, deve ter algum aluno te ligando. Brincadeira. Já se foi. Quero te agradecer também, Thiago. Obrigado por mais um bate-papo. E eu que agradeço imensamente mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui com você e com todas as pessoas envolvidas. Nath, muito obrigado. Eu percebi que a gente ficou um pouco calado hoje, mas... Um bom motivo. Não, mas entenda que foi por um bom motivo de verdade, porque a gente aprendeu muito com você aqui. Sua história é muito rica, linda, maravilhosa. E eu tenho certeza que a pessoa que vai assistir esse episódio aqui vai ter a mesma sensação que a gente. E a gente espera você aqui de novo para você contar um pouquinho mais da sua trajetória que é fantástica. Voltaremos. Isso aí. Eu agradeço, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Foi uma grata surpresa, né? A gente não tá habituado com isso, né? Você falou, nossa, eu não te achei nem direito nas redes sociais, né? Então os holofotes não estão muito voltados, e é assim que é. Nosso trabalho é um trabalho de muito bastidor e de muito serviço, então é legal ter a oportunidade de falar um pouquinho da nossa trajetória, né? E de certa forma, né? Eu acho que, às vezes, algumas falas contribuem, direcionam, informam. Ou então falam, pelo amor de Deus, é realmente isso que eu não quero fazer da minha vida, né? Que horror, né? Péssimo, não quero, né? E óbvio, né? Tem muito da sua personalidade, né? Enfim, é isso. Muito bom. Cara, a palavra acho que fica para vocês e para mim foi direcionamento. Eu acho que essa trajetória de vida foi mais que um mestrado, foi um coach, foi uma aula. E com esse agradecimento a Natália, o Thiago e a todos vocês, eu me despeço. Muito obrigado e até a próxima. Galera. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.